Vamos falar sobre The Bear, ou na tradução brasileira, O Urso. Seriado hoje disponível no Disney+, né, Disney Plus, estava antes no Star+, Star Plus, e agora está tudo agregado ali. É um dos melhores seriados da atualidade e eu recomendo desde já, caso você não tenha assistido, que você assista e saiba, né, que se você for assistir o vídeo aqui vai vir spoilers, evidentemente falando. Tem 3 temporadas disponíveis, a terceira foi disponibilizada há pouco tempo atrás, já com a promessa da continuidade para a quarta, pelo menos a quarta. Então, obviamente que o que eu vou comentar aqui não é a análise da obra por completo. Eu vou esperar o seriado terminar para depois daí fazer algo, mas daí vai ser feito só para os assinantes lá do Travessia, porque é uma série que trata e retrata vários dos temas que eu trabalho dentro do Travessia, né? Tem questões de maturidade, que são muito bem retratadas, dimensões da vocação muito evidentes, em alguns episódios são todos voltados para essa dimensão vocacional, né? Mas também com vários outros aspectos que me interessam, né? E que ajudam, né, a muitos se situarem na própria vida, né? É o tal do mapa do mundo pessoal que eu volta e meia falo por aqui, né? Essa série ela tem a ver, o ponto de partida dela é um processo do luto, e é isso que ela vai retratar, né? De muito perto e talvez de uma maneira que eu não vi ser retratado em outros filmes e outras obras, tá? Que é o quanto o processo do luto ele é muito irregular, vamos dizer assim, no seu ritmo, nos temas que são vividos e trabalhados, como você tem idas e voltas, né? Quando você vê aquelas coisas de as etapas do luto, né? A negação, a raiva, a aceitação, etc e tal, como se fosse, né? Você tenta dar uma ordem a um processo que não tem essa ordem de maneira alguma e até pior, porque essas coisas se misturam o tempo todo, fica meio que num furacão, num turbilhão. Então tem horas que você parece que você tá, tô saindo, né? Tô avançando no luto, tem horas que você parece que retrocede muito, né? E você nunca sabe direito se você tá onde deveria estar, ou se você tá muito mais para trás desse processo, ou se você tá adiantado nele. De fato você não sabe. Só quem passou pelo luto sabe perfeitamente bem o quanto ele é desorientador em vários sentidos, Por isso que os conteúdos sobre luto que eu fiz lá pro Travessia, eles estão dentro de um contexto que não tem a ver ainda com a maturidade ou com a vocação, mas com essa parte de desorientação vital, com essa parte de você precisa mapear esse seu mundo pessoal a partir da morte dessa pessoa que saiu, daquilo que mudou todas as coisas de lugar para você recolocar. O seriado, a primeira temporada é precisamente esse momento de desorientação, onde você está se virando nos 30 sem saber direito o que está fazendo, só tentando ficar à tona, vamos dizer assim, né? Se agarrar nas boias que você tem. O personagem principal do seriado é o Carmen, que é um chefe de cozinha multi-estrelado, né? Muito bem sucedido, que poderia estar trabalhando em qualquer grande restaurante do mundo como um todo, mas que volta para assumir a lanchonete em Chicago do irmão que morreu. Por que ele faz isso, por que ele quer assumir, etc e tal, você vai descobrindo aos poucos quando você vai assistindo os episódios. Essa primeira temporada, a gente não... você vê o sofrimento, as dores do luto, você vê uma espécie de... É como se tivesse uma agitação constante e permanente em todos os personagens, né? Em que você não consegue, de fato, pegar o que está acontecendo. São raros os momentos em que essa agitação consegue ceder a uma espécie de pé no chão de dizer o que está acontecendo. Há muitos conflitos, há muita gritaria, muita falação, né? Há uma desordem muito grande, uma dificuldade imensa de se colocar alguma ordem, né? Parece que não vai ser possível, inclusive, de se fazer isso, né? E é mais ou menos assim que você lida com o luto no primeiro momento, né? Existe mais ou menos documentado um período que se chama de luto duro, que pode demorar alguns anos, no mínimo uns 2 pelo menos, que é um período no qual você vai literalmente se acostumando, né, com a zona, vamos dizer assim, com a bagunça, com o caos que de alguma maneira ficou, ainda que materialmente as coisas possam estar todas mais ou menos no seu devido lugar. A confusão no restaurante, tem várias cenas na primeira temporada em que você vê mostrando a sujeira do restaurante, como as coisas estão velhas, como as coisas estão quebradas, né? Como não tem uma ordem, não tem um sistema. Tudo aquilo ali simboliza muito o que vai por dentro dos personagens, o quanto a coisa é bagunçada desde dentro deles. E é muito interessante que a coisa seja assim. A primeira temporada ela tem uma forma muito bem acabada desse primeiro impacto, desse momento de desorientação, e termina com a perspectiva de acho que dá para arrumar, né? E deixado inclusive pelo próprio falecido. Se a gente seguir a história do Carmen, né, como sendo o protagonista, a gente tem, num primeiro momento, ele se virando nos 30 sem conseguir muita coisa, mas com a possibilidade aberta de conseguir botar ordem, a gente vê essa ordem sendo colocada, né, na segunda temporada, onde é simbolizada também com a reconstrução da lanchonete se transformando num restaurante.
Então toda a segunda temporada, ela se passa com um deadline, né, em que eles vão vivendo, tendo suas relações e construindo o restaurante e tentando recomeçar a vida depois do luto, né, de uma maneira melhor, de uma maneira mais ordenada, de uma maneira mais eficiente, etc, etc, etc. Então, é interessante porque a gente vê um avanço, né? Então você sai de uma espécie de caos inicial para uma tentativa de colocar uma certa ordem, mas ainda que vivendo com todos os problemas e os perrengues que isso causa. O Carme vai aos poucos se abrindo de novo para a vida, né? Ele se permite começar um relacionamento com uma menina que é da sua infância, tem toda uma dimensão familiar muito pesada no filme, que nessa segunda temporada começa a aparecer e ficar mais claro. Me refiro especificamente a um episódio que é o mais longo até então, de em torno de 1 hora, um episódio especial dentro do seriado. Claramente ele tem uma apresentação diferente, onde você tem participação de atores consagrados, como a Jamie Lee Curtis, como a mãe, a matriarca da família, que está sensacional no papel, e ela volta depois na terceira temporada. E esse episódio é um dia de Natal no qual você vê todas as tensões daquela família, todas as tretas, todos os ressentimentos explodindo. Né? E você começa a entender um pouco melhor o que seria o tal do The Bear, o que seria o urso. Né? Quer dizer, tem uma fera que está, de certo modo, meio que enjaulada e que corresponde simbolicamente à família e à família dentro de cada um. Né? Cada um deles é uma espécie de urso que pode explodir num rompante, né? De raiva. Né? E em vários momentos você tem essas explosões, é quando o urso sai da jaula. O símbolo do urso já está na primeira cena, na primeira temporada, primeiro episódio, tem o Carme andando, ele está sonhando, andando numa ponte, e você tem uma jaula, e a jaula está aberta e o urso está saindo. Para ele poder fazer a travessia naquela ponte, ele vai ter que encarar aquele urso. O que significa ter de encarar a si mesmo, ter de encarar o passado, a sua família, a morte do seu irmão e as razões que levaram a essa morte. Então, o símbolo aqui do urso é de uma besta selvagem, que de alguma maneira é tudo aquilo que está na confusão sentimental, emocional do personagem, que de vez em quando explode, que de vez em quando aparece rompendo a jaula, né? E fazendo um estrago tremendo. Né? Perdoe. Essa noite de Natal, que a mãe dele, né, vai ter literalmente a mãe dele surta, entra no carro e entra com o carro, acelera o carro atravessando a parede da casa. Troço completamente bizarro. Né? Mas algo análogo a isso é o que acontece no fim dessa segunda temporada, quando o Carme, na inauguração do restaurante, ele acaba ficando preso dentro da câmara fria que não foi consertada, ou seja, nem todas as coisas foram consertadas e ordenadas, ainda tem um longo processo para se passar pela frente, mas ali ele surta. Ali ele consegue perder a namorada, ali ele consegue afastar muito o primo dele, o Richie, que é um cara que ele precisa contar muito com ele. É o cara mais íntimo do irmão, portanto é um cara que, de certo modo, um deveria cuidar do outro, um deveria curar o outro, e ali naquela hora ele afasta muito o primo. De uma tal maneira que na terceira temporada o Carme parece um personagem à parte de todos os demais. Se você for olhar cada um dos outros personagens, você verá que os personagens eles têm um desenvolvimento. O Richie, por exemplo, ele vai passando por uma travessia de maturidade muito grande. Ele é um adolescente que tem uma filha, que perdeu a mulher, que não quer que o restaurante mude de nada, porque é como se fosse o adolescente que não quer crescer no final das contas. Né? Mas ele cresce. Ele vai aceitando aos trancos e barrancos, ele vai vendo, ele vai se encantando, ele vai descobrindo a sua vocação dentro daquele universo de restaurantes ali, né? E ele vai de fato sendo não só um auxílio para o Carme, não mais uma pedra no sapato, mas vai sendo uma solução para muita coisa dentro do restaurante. O personagem do Rich é um dos mais belos das temporadas, é aquele em que você mais simpatiza, não no primeiro momento, mas depois, você vai gostando muito mais dele. Assim como da Tina, que é uma outra cozinheira, que também passa por um processo de aperfeiçoamento profissional, que simboliza muito também de um melhoramento pessoal. Né? E que está dentro de um processo de luto, porque todos ali eram muito amigos. Né? Também tem o rapaz que eu esqueci o nome do personagem, que o Carme manda ele para a Dinamarca para ele aprender a fazer doces. Né? Quase todos os personagens passam por um processo de saída daquela vida meio caótica que não ia para lugar algum com o que tinha na lanchonete do irmão, para um novo restaurante onde a possibilidade profissional não é só de crescer profissionalmente, mas também como pessoa, como uma ordenação dentro da própria vida. Todos os personagens, tem episódios que vai mostrando um, vai mostrando o outro, a história de um, a história do outro, vão se completando como se fossem, vamos dizer assim, imagens, né, de uma mesma alma vivendo um processo de luto, com avanços e recuos, com avanços e recuos.
E o Carme, nessa terceira temporada, ele tem um momento de recuo. Toda a temporada é o Carme fechando-se em si mesmo, né? Focando apenas naquilo que ele acha que ele é o melhor do mundo, na coisa se ele fizer tudo do jeito que ele quer, ele vai conseguir a estrela do Michelin e ele vai, de certo modo, provar para si mesmo, para o irmão, para a família, que ele consegue, né? E a temporada termina justamente com um baita fracasso nisso, porque quando sai a tal da revisão, essa estrela Michelin parece cada vez mais distante e ainda vai ter um perrengue financeiro que já se anuncia para a próxima temporada. Em termos de retratar o luto, né, as 3 temporadas são maravilhosas para se ver, através do processo do Carme, o momento em que ele é uma espécie de vítima das circunstâncias, tentando se virar da melhor maneira que consegue. Na segunda, colocando ordem e tentando se reabrir a vida, curando as cicatrizes e indo em frente, para depois parecer perder tudo isso e retroceder várias casas nesse processo, revelando que é mais imaturo do que parece. O luto é assim mesmo. O luto faz você parecer que perdeu aquilo que você tinha de bom, faz você parecer muito mais imaturo do que de fato era, né? Ele vai literalmente assim, limando o que é o joio da tua vida, mostrando o pouco de trigo que ainda existe e sobrou e do quanto você vai ter que camelar, o quanto você vai ter que semear, o quanto você vai ter que cultivar para poder crescer e se tornar uma pessoa melhor. Acho o seriado maravilhoso para você ver esse processo. Ele te aproxima, se você já passou por isso, você vai reconhecer a irregularidade, quando às vezes você nem se parece direito que história está sendo contada, porque está sendo contada a história dessa dor, no final das contas. Então é legal, se você já viveu, você vai reconhecer isso e até consegue ver, puxa, eu sei bem do que ele está falando, graças a Deus não estou mais aqui. Eu falei, puta, é bem assim que eu estou agora. Isso ajuda você a se mapear, né, nesse momento, né? Mas se você não viveu, saiba, né, que o seriado, a principal tema do seriado é esse. Tá? Toda a questão profissional, vocacional, etc., tudo vai girar em torno desse eixo que tem a ver com o luto, com a perda do Michael, o irmão do Carme. Todos os personagens. Mas não é só isso que tem ali, né? The Bear tem mais coisas, né? A dimensão de maturidade ela é bastante evidente nesse processo, mas daí teria que analisar cada um dos personagens, e aqui o vídeo é para ser mais breve, não vou entrar no detalhamento disso, vou deixar para quando o seriado terminar, daí eu consigo analisar os principais personagens, pelo menos à luz disso tudo, né? E tem também a dimensão da vocação, né? Então, no Travessia, né, essa coisa do chefe de cozinha é uma dessas profissões que, como entram na moda, você começa a ter muito recurso para poder enxergar essa profissão e as vidas das pessoas que vivem, né, que fazem aquela profissão. Então, no Netflix, por exemplo, tem lá o seriado Chef's Table, né, que conta a biografia de vários chefes de cozinha. Utilizei esse seriado inteiro para falar sobre vocação dentro do Travessia, analisando cada uma daqueles personagens, justamente para a gente enxergar o que é do aspecto do trabalho, da carreira, da profissão do chefe, daquilo que é da vocação como pessoa que se torna e que se manifesta através do trabalho que realiza, né? E por isso mesmo, né, se você conhece um pouco dessa vida, conhece um pouco desse seriado, ou já assistiu outras coisas, né? Quando você vê o The Bear, você vê que o The Bear ele vai ter foco na parte da comida, do que aquilo significa, mas como está dentro de um outro contexto maior, aquilo se torna mais claro de você ver que aquela cozinha manifesta quem são aquelas pessoas. E aí a Sidney, né, que é a sócia do Carme, aquela que vem de fora da família, aquela que está querendo crescer na profissão, que quer aprender com o Carme, quando vê que ele vai voltar para a lanchonete, tenta aprender alguma coisa com ele, mas já mostrando também que ela tem mais do que simplesmente, né, ser uma aprendiz, mas já é uma chefe de cozinha de mão cheia, a gente vai ver o processo dela, que é todo um dilema, de ser uma carreirista, de ser a tal da chefe de cozinha, ou dessa chefe de cozinha manifestar algo que tem a ver com uma boa pessoa. Todo o drama dela na terceira temporada é basicamente isso. Será que eu vou para um outro restaurante construir algo novo, algo meu? Ou eu fico aqui nesse negócio meio maluco, em que o Carme até fica mandando mais em mim do que deveria, porque a gente era para ser uma sociedade. Ela está o tempo todo num grande drama ali, que tem a ver com vocação, mas que tem a ver com a própria vida dela também, né? A Sidney mora com o pai, depois no final ela vai se mudar para morar sozinha, mas você vê que tem um processo também de maturidade que precisa acontecer com ela ali. E a escolha, né, principal, que parece que não tem a ver com a vocação, mas tem a ver com vocação. Quer dizer, que tipo de pessoa você é e como você vai manifestar isso na sua cozinha. Você vai ser um egoísta, cretino, como são alguns
dos chefes que aparecem no episódio final, quando tem uma despedida de um grande restaurante, ou você vai ser mais parecido com a chefe dona desse restaurante que tá fechando, que vai dar uma demonstração de que o mais importante não é as estrelas Michelin, que o mais importante não é todo o reconhecimento, toda a fama, mas é alguma outra coisa que ela percebe que não precisa mais no restaurante, que ela quer manifestar isso de outra maneira. Ela é um símbolo de uma vocação muito bem sucedida e realizada. Enquanto outros chefes ali podem significar pessoas muito bem sucedidas profissionalmente falando, na carreira, em termos de dinheiro, mas não enquanto pessoas. Né? Quando você sacrifica os outros e a si mesmo, né, em prol de uma carreira, de uma profissão, você pode ter muitos louros do mundo. Né? Mas em termos vocacionais, algo ficou desprezado aí e vai cobrar conta em algum momento. Em geral, essa conta é cobrada com muita solidão. Em geral, é assim que funciona. E a Sidney está vivendo esse drama e esse dilema. O Carme, quando ele escolhe voltar para ficar com o restaurante do irmão, para tentar resolver a lanchonete ali, o que ele está fazendo nesse processo é precisamente uma escolha de ordem vocacional, que já não tem a ver com o mundo do trabalho e da carreira, porque ele já tinha se realizado nisso. Tem a ver com quem ele quer ser. E esse processo de quem ele tem de ser, tem de fazê-lo enfrentar aquilo que é um problema de ordem psicológica dele. O Carme precisa de terapia, ele precisa lidar com a dimensão das relações com a família, especialmente com a mãe, mais ainda agora com o irmão, porque o irmão morreu e ele tem ali algo que ele tem de lidar com aquilo, nas relações com o Rich, o Carme precisa de uma terapia. Pode ser que ele consiga desenvolver isso sem isso, mas com terapia isso vai ser muito mais avançado. Por ser até graça, provavelmente ele não vai fazer terapia alguma, e ele vai aprendendo na base da pancada da vida. Mas a escolha que ele está tentando fazer, né, é uma escolha na qual ele está, entre aspas, se humanizando, e não seguindo um caminho sozinho, vamos dizer assim. Percebam que na terceira temporada, justamente quando ele retrocede no processo, ele escolhe o quê? O caminho do egoísta. O caminho de fazer as coisas totalmente do seu jeito, porque só do seu jeito as coisas funcionariam. Esse é o pior exemplo que ele teve dos chefes, que ele odeia, e ele está querendo seguir aquilo. Ele só pode se odiar nesse processo. E ao se odiar nesse processo, ele vai se sabotar. Tudo aquilo que o faria feliz, ele vai afastar. Então ele termina com a mulher que o ama, e ele também a ama, né? Também não faz as pazes com o primo, e a gente vai ver para onde vai o Carme depois. Se ele vai fazer um caminho no qual ele vai se tornar uma pessoa cada vez mais egoísta e dura, digamos assim, ou o contrário disso. Que é o efeito que a morte do irmão tem. A morte do irmão traz o Carme de volta para casa. De certo modo, dando uma oportunidade dele se tornar uma pessoa melhor. E é mais ou menos isso que aos trancos e barrancos está acontecendo, embora a terceira temporada pareça que não. O drama semelhante acontece com a Sidney. Drama mais claro disso também no Rich, que está no processo de mais evolução do que involução. Porque o Rich, de fato, ele vai não só amadurecendo, ele vai se tornando uma boa pessoa. Ele vai aceitando melhor que a ex-esposa tem um novo marido, ele vai lidando melhor com a filha, ele vai lidando melhor com os funcionários, ele vai se tornando uma pessoa boa mesmo, né? Que ajuda o próximo, que quer ajudar, quer fazer as coisas bem feitas. É muito bonito ver o processo de crescimento do Rich no seriado. E a própria dimensão da cozinha, né, do fazer, do gostar dos ingredientes, da coisa meio artística que dá daquilo, tem episódios inteiros voltados para isso, é absolutamente genial. Absolutamente genial. E no final das contas, tudo isso vai se encaminhando, e eu acredito que é para isso que o seriado vai, numa cura interior de todos os personagens. O primeiro episódio da terceira temporada é muito interessante porque ele quase não tem história. É basicamente o mundo interior do Carme fechado em si mesmo, na sua solidão e na sua dor. Mas tem um episódio da terceira temporada que demonstra, digamos assim, os próximos capítulos do que deve ser a história do Carme, que é justamente quando a irmã dele, que o ajuda imensamente, né, vai dar à luz e ela não consegue chamar a ajuda de ninguém, resta ela chamar a mãe dela, que ela também vai ter um problema de relacionamento. Volta Jamie Lee Curtis no papel, e aí é um dos episódios mais belos, que é justamente as duas meio que acertando as contas enquanto ela está no processo de parto, né, esperando, né, tendo as contrações, mas esperando para ver quando de fato ela daria à luz a filha. Né? É um episódio belíssimo. Né? A Jamie Lee Curtis já tinha feito uma participação especial episódios antes, quando o restaurante foi inaugurado, onde ela não entra para falar com os filhos, mas fala com o cunhado, o marido da filha, né? onde ela foi lá para ver, a gente vê o amor dela pelos filhos, mas o quanto foi estragada a relação no processo da vida. E ali começa um processo de cura muito bonito. Juntando tudo isso, The Bear vai demonstrando ser um seriado para se saborear mesmo. Né? Você pode até maratonar, mas vai valer a pena retornar, porque tem muitos detalhes, né? A escolha do ritmo através das músicas constantes, as cenas muito entrecortadas, às vezes parece um videoclipe os episódios, mas é porque tudo aquilo está simbolizando essa agitação, esse turbilhão que o luto acaba causando, principalmente no seu início.
Mas ao mesmo tempo tem dias em que tudo entra numa calmaria, num certo silêncio, num processo mais de contemplação, de meditação, né? E esses episódios vêm como uma espécie de respiro no meio daquelas agitações para depois a coisa toda se agitar de novo. Porque é assim que funciona, né? É assim que o luto é, né? Você não sabe exatamente se você está passando bem por esse processo ou se você está indo muito mal. Porque no fundo você as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? O que não dá para fazer é literalmente fugir da própria vida. Você vai ter que encarar, e principalmente encarar que você vai mais botar os pés pelas mãos e se auto-sabotar nesse processo do que você imagina. Mas se você for tendo um pouquinho de paciência, de compaixão, as coisas podem começar a entrar nos eixos. Eu escrevi sobre esse seriado para a Gazeta do Povo, comentando algumas das coisas que eu falei aqui com vocês, mas não todas que eu tô falando aqui. E tem lá eu falo sobre esse ressentimento, sobre o amor entre os personagens que precisa do perdão para poder ficar manifestado, né? Mas eu tenho uma frase que eu gostei do que eu cunhei ali, que é com ela que eu quero terminar essa análise aqui, né? Que eu disse assim, que a obra, né, o seriado, aproxima o espectador desta realidade atormentada, que é o processo do luto, permitindo não exatamente entender o que se passa nesse processo, mas aceitar a impotência diante dele e descobrir na compaixão e na paciência a virtude da esperança. Precisa mais para recomendar? Corre a assistir e espero que o vídeo tenha te ajudado a aproveitar melhor. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal e me acompanhe aí nos links que eu deixo sempre na descrição dos vídeos. Até o próximo.